bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Lilt Christian, e pelo que você já viu aí no título, né? Esse vídeo aqui é para divulgar o resultado daquela nossa vaga, do nosso processo seletivo, na verdade, para a contratação de uma pessoa, de um assistente para me ajudar aqui no Clube do Design. E antes de partir para os finalmente, de falar sobre quem foi o nosso candidato ou a nossa candidata selecionada para essa vaga, eu gostaria de comentar um pouco sobre o que aconteceu, como aconteceu essa seleção e principalmente alguns problemas que eu notei durante o processo seletivo. Não digo problemas no processo, mas problemas relacionados a como as pessoas enxergam um processo de seleção e como elas se posicionam quando elas estão disputando uma vaga. Enfim, vamos tirar algum aprendizado dessa experiência e eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Então, 2 semanas atrás eu lancei o vídeo de abertura da vaga para assistente do Clube do Design e coloquei um link para um formulário na descrição do vídeo. Eu vou deixar o vídeo para você dar uma olhada se você quiser ver como aconteceu o processo. E as pessoas entravam nesse link e lá havia um texto de apresentação falando sobre a vaga, falando sobre as atividades, e eu coloquei 2 atividades, 2 tarefas para as pessoas que quisessem se candidatar e executarem para então participarem do processo seletivo. As 2 atividades eram relativamente simples. A primeira atividade era transcrever um vídeo, na verdade é um vídeo do Freelancer Toolkit, inclusive, um vídeo bem curtinho, de uns 2 minutos. A pessoa tinha que transcrever e o objetivo era escrever justamente o que eu falava no vídeo e corrigir possíveis vícios de linguagem, enfim, tornar o vídeo, o texto do vídeo, e transformar em uma legenda de maneira um pouco mais direta do que quando a gente está falando, né? Mas sem mudar o contexto da fala, é claro. O objetivo era só suprimir aqueles enfim, fazer alguns ajustes bem simples do texto para que ele se transformasse em uma legenda. A segunda atividade era referente à tradução de um artigo gringo, um tutorial. Então eu peguei um tutorial de Illustrator e coloquei lá para a galera acessar a partir do Google Translate, e então o objetivo dessa segunda tarefa era avaliar justamente as capacidades de redação de quem estava fazendo a atividade, se ela conseguiria, a partir de sistemas de tradução automática, como o Google Translate ou qualquer outro, enfim, transformar um texto traduzido automaticamente em um texto legível. E para a execução de ambas essas atividades, era necessário, como eu mencionei no vídeo, ter uma noção básica de Illustrator, de Photoshop, enfim, dos aplicativos que a gente passa aqui no Clube do Design, porque justamente ao fazer essa análise de textos ou tutoriais que a gente publica no Clube do Design, você precisaria pelo menos entender do que aquele texto estava falando para você poder corrigir o texto e fazer as modificações necessárias. Mas resumindo de um modo geral, o objetivo das 2 atividades estava mais focado em redação, na maneira com que você se relaciona com textos, tanto falados quanto escritos. Então o objetivo foi focado justamente em redação e, claro, também testar um pouco os conhecimentos específicos dos candidatos. Para essa primeira fase eu recebi 78 candidaturas, então foram 78 pessoas que acessaram o formulário e enviaram esse formulário. Mas isso não significa que essas 78 pessoas estavam aptas a participar do processo seletivo. E por que eu digo estarem aptas? Um detalhe muito interessante que eu notei nesse processo seletivo é que muitas pessoas simplesmente não prestaram atenção no vídeo e também não prestaram atenção ou sequer leram o enunciado que estava presente no formulário da candidatura. Então, detalhe, algumas pessoas realmente acessaram, viram o vídeo, acessaram o formulário, mandaram o formulário se candidatando para uma vaga que estava sendo disputada com outras pessoas. É claro, não é uma nossa, que vaga bacana, mas enfim, a proposta foi explicada e essas pessoas estavam competindo com outras pessoas e simplesmente ou não leram ou não prestaram atenção no que estava sendo informado no formulário e submeteram a sua candidatura. Uma boa parte das pessoas que enviaram a sua candidatura foram desclassificadas logo no formulário. Teve gente que mandou currículo, teve gente que mandou uma foto do seu rosto sorrindo assim para mim. Eu não entendi se foi uma piada ou se simplesmente mandou para eu olhar para sua cara e, sei lá, vai que eu gosto da cara dele e contratar ele, né? Enfim, pessoas que fugiram completamente do enunciado, do que foi solicitado como atividade, 2 atividades relativamente simples, justamente para testar o conhecimento que se aplicava à vaga, e boa parte dessas pessoas não passou sequer do envio do formulário. Isso é muito preocupante, porque a partir do ponto que você se dispõe a se candidatar para uma vaga, que você se dispõe a disputar com outras pessoas por uma vaga de emprego, ou sei lá, seja lá o que for, tá? Pode ser uma vaga remunerada ou não, enfim, o objetivo é avaliar a situação. E você não se dedica e não consegue prestar atenção no que você está fazendo, isso é muito preocupante, porque isso diz um pouquinho o que a gente está tendo no nosso mercado de trabalho.
E muitas pessoas hoje em dia acabam não conseguindo uma vaga de emprego, não conseguindo se posicionar e se manter no mercado de trabalho, muitas vezes por causa desses pequenos detalhes. Às vezes você não prestou atenção na sua atividade, você não prestou atenção nas situações que te cercavam, que te deram chance de você, opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade de crescimento, isso aqui é uma oportunidade de aprendizado. Então, situações que poderiam ser utilizadas a seu favor e acabaram sendo desperdiçadas simplesmente porque você estava dormindo no ponto. Então, isso aconteceu bastante no formulário, que me deixou muito triste, porque eu realmente gostaria que mais pessoas tivessem participado, mas não é tanto pelo número de pessoas que participaram, mas pela maneira, pelo erro bobo que foi causado, que foi cometido e que acabou desclassificando muita gente logo no envio do formulário. E claro que dentro dessas duas atividades eu coloquei alguns gatilhos justamente para fazer uma triagem bem mais direcionada das pessoas que participaram da seleção. Então existiam algumas palavras-chave, algumas situações-chaves, tanto no texto falado do vídeo, quanto no texto traduzido, que era sobre o Illustrator, que serviram justamente para eu fazer a triagem de pessoas para que eu pudesse passar para a próxima fase, que seria a fase de entrevista de pessoal. Então, com base no conhecimento específico da pessoa sobre o tema abordado, que no caso era o Illustrator, muitas pessoas também foram desclassificadas na fase de triagem, na fase de avaliação dos resultados das atividades, e infelizmente pouquíssimas pessoas passaram para a fase final. E um detalhe interessante de mencionar aqui é que, como a gente tinha 78 pessoas participando, o nível de triagem vai aumentando, né, à medida que você vai tendo mais concorrentes. Então erros que poderiam parecer bobos, se a gente tiver, sei lá, 3 ou 4 pessoas participando, passam a ser um fator de desclassificação quando a gente tem 78, 90, 100, 200 pessoas, e a gente acaba focando os nossos esforços mais naquelas que erraram menos, digamos assim, ou que acertaram mais. Então, para a fase de entrevista, passaram pouquíssimas pessoas, foram as quais eu entrei em contato via telefone, pelo WhatsApp na verdade, e a gente bateu um papo aí durante a última semana. Mas para fechar toda essa história, toda essa conversa, na verdade eu queria falar um pouquinho sobre a ideia, sobre o trabalho e sobre o que aconteceu no processo de seleção. Na última semana, então, eu consegui selecionar uma pessoa para trabalhar comigo e que a partir de agora passa a fazer parte do nosso clube, passa a fazer parte do Clube do Design. E antes de anunciar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que eu conversei, as pessoas que eu comentei no WhatsApp, a gente bateu um papo, eu conheci essas pessoas, gente que com certeza tem muito futuro, pessoas que estão se dedicando no aprendizado, no seu desenvolvimento profissional e que me fizeram me sentir muito bem em saber que pessoas que realmente eram qualificadas, pessoas inclusive até muito mais qualificadas para a vaga que foi oferecida, isso me deixou muito feliz em saber que essas pessoas também gostariam de se dedicar e gostariam de trabalhar no Clube do Design, né, disseminando o conhecimento e ajudando a mais pessoas, né, no Brasil e no mundo a se desenvolverem profissionalmente e aprenderem uma nova profissão. Bom, e dentre essas pessoas que eu conversei, dentre as suas qualidades, dentre as suas capacidades e também a sua personalidade, a pessoa escolhida foi a Julia Lewis, uma moça do Rio de Janeiro que tem aí seus dotes artísticos. Ela trabalha com ilustração, trabalha com tatuagem, também tem uma pegada muito grande aí para multimídia, estuda bastante sobre design, sobre comunicação, enfim. E a Julia conseguiu se destacar dentre as pessoas que foram selecionadas, e no processo de entrevista também a gente conseguiu bater um papo muito bacana que me fez entender que ela era a escolha certa para o Clube do Design e que com certeza vai ajudar a gente a partir de agora construindo muito mais conhecimento e compartilhando esse conhecimento com você aqui do canal que acompanha o nosso blog clube.design. Mas você não vai conhecer a Julia hoje, mas amanhã ela vai estar participando com a gente da live de sexta-feira, tá bom? Então se você não sabe, aqui no Clube do Design toda sexta-feira, às 21 horas, horário de Belém, tá bom? Como a gente está no horário de verão, é 21 horas aqui em Belém, e para você que mora aí no Rio, São Paulo, Brasília, é 22 horas. Então para mim vai ser 9 da noite, para você vai ser 10 da noite, pelo menos durante o horário de verão. Mas toda sexta-feira a gente tem live aqui no canal e amanhã a Júlia vai participar com a gente da live, vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a experiência, né, do processo de seleção e também a experiência que ela já está tendo no Clube do Design, porque durante essa semana a gente conversou. Ela inclusive já acompanha o Clube do Design há bastante tempo e ela já está começando aí a se integrar nos processos do Clube do Design e se familiarizando aí para trazer conteúdo pra gente, conteúdo original inclusive. Bom, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a todas as pessoas que enviaram a sua candidatura. Infelizmente nesse momento eu só posso chamar uma pessoa, mas avaliando os resultados, se o Clube do Design der certo a gente fazer ele crescer, é óbvio que futuramente essas pessoas que se candidataram e foram selecionadas para a fase de entrevista
podem ser contactadas novamente, porque com certeza eu quero trazer muito mais gente para o Clube do Design e fazer ele crescer aí para atingir muito mais pessoas. Me desculpa, esse vídeo ficou muito grande, eu gostaria realmente de falar mais e mais e mais, mas tem um pessoal aí que não gosta de me ouvir, não é? E às vezes reclama que os vídeos ficam muito longos, mas é isso. Para terminar, eu te convido a usar os comentários aqui embaixo para que você possa me dizer o que você acha do Clube do Design, o que você acha do nosso trabalho e se você acha que a chegada da Júlia, a chegada de mais uma pessoa na equipe vai ser benéfica para o Clube do Design e vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo. Diz aí o que você acha aí nos comentários, compartilha também se você tiver alguma outra opinião sobre o processo seletivo ou sobre o Clube do Design, os comentários estão aí para a gente conversar. A gente se vê amanhã na live do Clube do Design. Tchau, tchau!